eu tô sem óculos, esqueci o óculos em casa. Misericórdia mesmo. E tá aqui, já tô aqui numa dificuldade que só. Eu enxergo de perto, mas o meu óculos é para longe. Como você começa a usar óculos, quem usa sabe, né? Você começa a ver as coisas de perto, assim, daqui a pouco tá assim, né? Oi. Pois é. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. As cartas paulinas. Eu não sabia que era cartas paulinas também, mas aí o dia que o pastor falou, aí alguém assustou. O que é paulinas? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos estar lendo. E capítulo 5, versículo 22. Esposas, submetam-se aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Vamos estar lendo até o versículo 29. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, te damos graças por esta manhã, Senhor. Apresenta-se, Senhor Deus, diante de nós, Pai, com o Teu Espírito e abra os nossos ouvidos, meu Deus, para a pregação desta manhã. Que não seja, Senhor Deus, eu a falar aqui, meu Pai, mas a presença do Teu Espírito, Pai, ao coração e ao ouvido da Tua igreja, Senhor. Aquilo que o Senhor ministrou, Pai, no meu coração, venha fazer, Senhor Deus, em mim, Pai, a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estava em casa um outro dia, eu estava orando e tal, e eu não ia trazer essa pregação, tá? Não ia trazer essa palavra. E foi tudo assim, no meio da semana. E eu falei assim, meu Deus, é isso? É isso. E o Senhor veio confirmando, e realmente foi isso. Por quê, irmãos? Quando eu meditava nessa palavra, né, e na oração, e eu fui pesquisar, quando Paulo menciona essa palavra para a igreja de Éfeso, lá depois de Cristo, 61 anos depois de Cristo, quando ele estava preso, ele começou a enviar cartas às igrejas de Filemão, Filipenses, Colossenses, nessa época que ele estava preso. Então Éfeso foi uma dessas igrejas, uma dessas igrejas, isso, na qual ele enviou essa carta. Por quê? Porque ela estava num local onde
a como que é a palavra agora? Esqueci, agora me fugiu da mente. Mas gente, esqueci a palavra. Pronto, enfim. Aí, lembrei. Imoralidade sexual. A imoralidade sexual naquele lugar onde aquela igreja estava fixada, ela estava muito grande. Então, dentro dessas outras coisas, haviam outros pecados muito grandes que estavam correndo o risco da igreja entrar para dentro desses pecados juntos. Então, o que Paulo fez? Ele manda essa carta como um alerta para a igreja, para que não acontecesse coisas que estavam acontecendo naquele local. Então, foi uma carta de alerta, foi uma carta como neste culto de hoje. Embora nós sejamos, a maioria seja casada, embora a maioria tenha o conhecimento da palavra, mas nós não estamos, nós vivemos num mundo onde o pecado, ele vem mesmo forte, muita promiscuidade. A gente vê nas redes sociais tantas mulheres colocando os seus corpos, né, nus, seminus. Então, com isso, às vezes a gente está na rede social, e não só mulheres, homens também, homens sem camisa, homens de sunga e aquela coisa toda, e a gente está ali, às vezes, a gente usa muitas redes sociais. Então, com isso é o quê? É um alerta para quando a gente vê uma situação dessa, a gente já passa batido, nem deixa entrar no nosso coração. Trazendo isso para os dias de hoje, tá? Então, o que eu deixei aqui anotado, que é crucial para que o marido não tenha carta branca para dominar, e ele é chamado a amar sacrificialmente como Cristo amou a igreja. Nessa parte no qual eu trago essa explicação, quando Cristo ele menciona que o marido ele tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, ele não deixa como a gente ser superior à nossa esposa. Nós não somos superior como pessoa, nós somos todos iguais. E ele ensina a amar, a trazer a esposa para junto de nós, trazer aquele ambiente agradável para a presença do Senhor. Então, com isso, Paulo traz diante desse ensinamento para que nós não sejamos soberbos, para que nós não sejamos pessoas na quais vamos passar primeiramente por cima de nossos esposos, porque Deus deu essa autoridade para nós de ser o cabeça da casa, mas nós devemos ser todos iguais perante ao Senhor. Então, o melhor fundamento de casamento em Deus, que é a melhor receita para um bom casamento forte e duradouro, são duas coisas, apenas duas coisas: um casamento forte e duradouro. Alguém sabe me dizer pelo menos uma? Oração, bom também. Fidelidade também é muito bom. Mas tem duas partes principais. Cumplicidade, isso é muito bom, isso é muito importante. É muito importante a gente estar em unidade com a nossa esposa, a esposa com o marido, né? E estar compartilhando as coisas, isso também é muito importante. Mas tem uma coisa que é muito fundamental, que muitos têm deixado seus relacionamentos afundarem, porque isso tem sido cada dia menor: a comunicação. É um fato tão importante que hoje nós vemos pelo quesito de a informação está tão avançada, tem tanta coisa, tanto meio de se comunicar, que nós estamos deixando de nos comunicar. E muitas vezes a gente está dentro do nosso lar e a gente entra para o nosso quarto. Eu já fiz isso várias vezes, de chegar em casa, querer ficar quietinho na minha, e a Bia às vezes chegava do trabalho, queria ficar quietinho na dela, o menino assistindo televisão. Daqui a pouquinho a gente ia jantar, não conversava direito, passava um pouquinho,
a gente ia dormir. Quase não tinha conversa. Quase não tinha conversa. Então, gente, isso foi uma correção que nós fizemos, fomos adaptando, fomos observando. Hoje a gente já conversa muito bem, graças a Deus. A gente tem um momento de diálogo, tem um momento de compartilhar como que foi o dia, tem um momento de falar algo que não nos agradou durante aquele dia e chegar no nosso parceiro em casa e comunicar. O que muitos casais têm deixado os seus casamentos chegar ao final é a falta de comunicação. E não só isso, tem algo primordial que não devia faltar e que há falta, que é o perdão. Essas duas coisas, diante de tudo que eu vejo, diante de tudo que eu pesquisei, diante de todo o meu a minha vivência de casamento e vendo histórias, é que a falta de perdão tem levado os casamentos ao fim. A falta de comunicação. Se não tem comunicação, não tem perdão. Se eu não converso, como que eu vou saber o que é que aquela pessoa está passando, aquela pessoa que está do meu lado? Como que eu vou saber o que é que ela está passando para que eu possa ter feito algo e que eu possa pedir perdão para ela? Em qual momento houve a comunicação para que eu soubesse desse detalhe? Então, eu vejo muitos casamentos, principalmente em Portugal, quando as famílias vêm do Brasil para cá e começam a passar o perrengue, começam a passar a primeira dificuldade, elas olham para a circunstância, olham para a dificuldade e não colocam Deus em primeiro lugar. Onde eu converso com casais, principalmente lá na empresa tem casais, e você vê os casamentos se findando. Fulano, teu casamento, como que tá? Tô vendo que vocês não estão legal. A gente pode ajudar. Vamos lá na igreja, ou então a gente conversa, a gente se reúne, a gente pode conversar, vocês não estão indo em igreja nenhuma. Não tem igreja. Muitos casais estão deixando de ir para a igreja, pensando só trabalho, e não vem para a igreja, não busca um alimento espiritual, não tem uma liderança sobre ela para que ela possa chegar e entregar a sua vida, falar: pastor, pastora, me ajuda. E quando há pastores que não dão liberdade para que as pessoas cheguem nelas, porque essas pessoas têm desconfiança do momento que ela vai chegar para contar a sua vida, do que está acontecendo para certos pastores daqui, dessa região, que eu digo na região que nós moramos, e que não tem a hombridade de chegar e falar assim: ó, nós vamos orar por você. Não, essas pessoas têm medo de chegar em seus pastores e contar da sua vida. Por quê? Por causa de fofoca. Se nós observarmos, irmãos, muitas pessoas têm deixado seus casamentos morrer dentro da igreja, esfriarem dentro da igreja. Por quê? Porque não tem uma palavra amiga, não tem uma pessoa que vai ali e aplica o conhecimento de vida de casal. Hoje, graças a Deus, nós temos aqui na igreja já, né, um casalzinho aqui, graças a Deus está se formando, outro casalzinho aqui, tá glória. E vai surgir mais. E com isso nós devemos ter o quê? Sabedoria para tratar esses casais. Nós, principalmente que somos casados, saber chegar nesses casais e você vai passar por isso. E é falar a verdade. E é ser na cara dura mesmo, falar: você vai passar por isso, porque essa é a vida. A gente não pode ficar também de muito segredo. É chegar e falar: vai acontecer isso, mas tem de bom ânimo no casamento. Por quê? Porque você vai passar por isso, mas quando você começar a buscar, Deus vai abrir o caminho. Deus vai colocar uma oportunidade para que você se erga novamente e traga a oportunidade de felicidade para o teu relacionamento antes de casar, para que quando chegar no casamento, eu passei por isso aqui no meu namoro, eu passei por isso daqui no meu noivado, e Deus nos ergueu novamente. Deus trouxe essa oportunidade para que hoje no casamento nós tivéssemos passado por essa
por essa situação, e hoje nós sabemos aplicar isso no nosso casamento. Então, o que nós temos visto muito são pessoas namorando dentro da igreja e não tem como chegar em alguém e falar assim: ó, socorro, eu estou passando por esse momento aqui, pô, me dá um conselho. Por quê? Por conta de fofoca. É um ponto principal que tem destruído os casamentos dentro da igreja. Graças a Deus, aqui nessa igreja não há fofoca, porque uma coisa que foi muito bem plantada, e eu também coloco isso lá fora, que se você chega numa igreja e tem fofoca lá dentro, aquele ambiente não é agradável para você estar. Ah, fulano falou isso e aquilo. Me mostra. Põe de frente. Ah, então é mentira. E já cessa o assunto ali. Então, com isso, nós começamos a aprender o ambiente em que nós estamos. Começamos a olhar o ambiente em que nós estamos e aplicar na nossa vida pessoal. Porque se essa casa é uma casa abençoada, é uma casa com famílias maravilhosas, famílias prósperas, com pessoas que fazem essa casa acontecer, as coisas conforme ela tem que acontecer, é porque o nosso ambiente lá fora, a nossa casa lá fora, aquele ambiente também está espiritual. Deus está habitando lá. Uma outra coisa que eu aprendi nessa casa aqui, com os meus pastores, foi: a nossa casa tem que ser a extensão do céu. Se a nossa casa não for a extensão do céu, está tudo desorganizado, está tudo uma bagunça. E com isso a gente faz o quê? Jejum, oração, joelho no chão. Aplicação da palavra dentro do lar. Aí a igreja, aqui, o templo, a casa do Senhor, ela vai andar conforme ela tem que andar. Assim, nós vamos aprender o que temos que aprender aqui como unidade e saber levar isso lá fora, para aquele casal, para aquela família que está passando uma necessidade. Necessidade não de alimento, mas uma necessidade espiritual. Uma necessidade de busca. Nós sabemos buscar, nós aprendemos a buscar cada dia mais. Nós aprendemos a entregar o nosso cônjuge na mão do Senhor quando nós não estamos conseguindo chegar nele e falar assim: ó, está acontecendo isso e isso. Quando nós não conseguimos fazer isso, a gente faz o quê? Entrega nas mãos de Deus. Porque aí o Senhor, Ele vai dar conta de pegar e trazer o ensinamento, trazer aquela aplicação. E às vezes numa situação mais rigorosa, essa pessoa, esse cônjuge, que às vezes tem errado, ele vai chegar e vai saber chegar e pedir o perdão. Comunicação principal. Jesus comunicou ao Pai no ato final da crucificação. Ele orou, ele entregou a sua vida. Pai, a ti entrego o meu espírito. Jesus se comunicou. Como que nós não aplicamos isso dentro da nossa família? Comunicação. Então, ele entregando o seu espírito, mas antes, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós pegamos este momento, trazemos para dentro do nosso casamento, e a aplicação da palavra, ela diz para nós fazermos como Jesus fez para a igreja. Nós trazendo isso para o nosso casamento, para a nossa família, para o nosso ambiente. Qual é a oração que nós devemos fazer? Pai, perdoa. Se eu estou na minha razão e eu não discuto, Pai, perdoa. Mas ele não sabe o que está fazendo. Irmãos, isso não é feio. Isso não é feio. A gente olhar para uma situação dentro do nosso lar e ver que aquela situação não está legal, em vez da gente ficar discutindo com essa pessoa, ficar discutindo com o nosso cônjuge, com o nosso filho, a gente chegar e orar e falar: perdoa, Pai,
porque ela ainda não sabe, ela ainda não está no entendimento. Mas abre os olhos dela, abre os seus olhos espirituais para que ela possa ver o que está por trás do que está acontecendo no nosso ambiente. Se Deus é um Deus de paz, por que no nosso ambiente vai ter guerra? No nosso ambiente, porque no nosso ambiente, dentro do nosso lar vai ter guerra. Dentro do nosso lar não é um lar para ter guerra, não é um lugar para a gente olhar para o nosso cônjuge, para o nosso filho, e olhar para ele e achar que ele é um inimigo. Na nossa casa não pode acontecer isso. No nosso ambiente, a nossa casa é o nosso ambiente espiritual mais forte. Ainda tem um quarto de guerra, que a gente para ali dentro daquele quarto, a gente chora, esperneia, e a gente entrega tudo ali naquele cantinho. Então a nossa casa inteira é um quarto de guerra. A nossa casa inteira tem que ser um quarto de guerra. Eu estou na sala, eu estou orando. Eu estou na cozinha, eu estou orando. Eu estou no quarto, eu estou orando. Eu estou no banheiro, eu estou orando. Orar não precisa de um local certo, um local exato, mas a sua casa tem que ser um ambiente de oração. A sua casa, ela tem que estar na visão de Deus. Ela tem que estar onde Deus olha e fala assim, ó, aquele ali é um ambiente de adoração. Eu preciso estar adorando dentro da minha casa, para que quando eu chegar aqui, eu já chegue aqui transbordando. A gente não sabe como que nós vamos chegar aqui na igreja, que nós vamos encontrar um irmão que estiver mais cansado, mais abalado, mais abatido com a semana. A gente não sabe o que ele recebeu de carga lá fora. A gente não sabe o que esse irmão chegou no seu trabalho. Às vezes pode ter recebido uma palavra que ele carregou durante a semana inteira, chegou no domingo na igreja, ele veio entregar para Deus. Senhor, eu estou fraco, mas eu estou indo para entregar esse sofrimento aos teus pés. Então, com isso, irmãos, nós temos que estar preparado como igreja para ajudarmos uns aos outros. Um ponto muito forte dentro das minhas pesquisas, e essa pesquisa foi uma pesquisa que o governo dos Estados Unidos fez no modo global, num período de 100 anos, cerca de 6 a 7,7% dos casamentos não chegam aos 50 anos. Um período de 100 anos, 6,7% também não estão chegando aos 50 anos de casados. Quando nós olhamos lá para aquele tempo lá atrás, que não tinha muita informação, né? Os casamentos duravam tanto. Pessoas chegando a 50, 60, 70 anos de casado. Eu já conheci pessoas que têm 73 anos de casado. Eu falei, você se casou com quantos anos? 10? Eu falei, não é possível. 73 anos de casado. Irmãos, quando eu paro para ver uma pessoa que casou e ela tem 73 anos de casado, e o casal está ali firme e forte, dando beijo na boca. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo como que o casamento, de um tempo para cá, ele veio se findando? Como que as coisas têm diminuído tanto assim, ó? Comunicação, perdão, beijo na boca. Quanto tempo tem que você não dá um beijo na boca? Fala pra mim. Gente, isso é uma coisa muito séria. Parece que... Pois é. Então, para vocês verem como está o negócio, como é que o negócio tá estreito. Irmãos,
já tem um tempo, isso já deve ter ido para uns 3 anos mais ou menos. Eu conversava com um casal, e esse casal, que não sei o que a vida não tá legal, tal, blá blá blá. A gente nem estava aqui ainda, mas nós sabíamos o princípio de coisas que não podia faltar no nosso casamento. Sabíamos. Não é toda hora que eu vou chegar na minha esposa ou no meu marido, amor, vem cá, aquela coisa toda. Não é toda hora, tem um momento certo. Tem dias difíceis. Então tem momentos que isso tem que acontecer. Pelo menos 3 vezes na semana isso tem que acontecer, gente. Não é muito não. Não é muito não, é por isso que os casamentos estão chegando no fim. Tem que ter, sabe por quê? Porque quando a gente namora, a gente está fora daquele ambiente, a gente beija na boca todo dia. Beijo na boca. É uma coisa que a gente olha assim, ó. É toda hora, né? O namoro não deixa de continuar no casamento. O casamento, ele tem que ser um namoro eterno. Como que vocês acham que aquele casal, como é que é? Acho que é Abraão e Sara, né? Que tiveram Isaac depois, lá quando estava velho. Como que acha que aquilo aconteceu? Como? O Deus falou assim, vocês vão fazer isso aqui agora, tá? Porque a gente vai colocar um neném aí dentro. Não foi assim. Um relacionamento foi construído para que isso chegasse naquele momento lá onde Deus cumpriu a promessa. Então, se há algo na nossa casa que não pode acabar, é essa paixão, é essa coisa fervorosa dentro do nosso relacionamento. Essa igreja, ela tem que ter famílias que estejam amorosas umas com as outras todos os dias. Amor, carinho, união, afeto, aquela coisa boa da comunicação. Somos exemplo. Nós não fomos colocados neste lugar aqui à toa. Deus não nos trouxe para cá à toa. Deus não nos colocou em Amiais de Baixo para simplesmente viver como igreja normalmente, tranquilo, e como todas as outras têm vivido em suas localidades. Fomos chamados para esse lugar para serem diferentes. E tem muitos portugueses que acham que a traição é normal, que o fim do relacionamento é normal, não deu certo, separam. O quanto que a gente conhece de pessoas que sabe que a outra pessoa traiu ela, mas ela continua frequentando a casa, continua aquela coisa assim, sabe? Mas que houve o perdão, não aconteceu mais, porém também há casais que se separaram naquela situação ali, onde houve uma traição, onde houve um comportamento inadequado e não voltaram mais. Só que essa segunda parte é o que mais acontece aqui. Os fins do relacionamento aqui em Portugal são muito maiores, por ser um país desse tamanhozinho assim, são muito maiores até que no Brasil. É muito grande. E nós não fomos chamados para esse país para ver as famílias se destruindo embaixo do nosso nariz. Nós não fomos chamados para cá para olhar simplesmente para aquele ambiente e olhar para aquelas pessoas e falar assim, tá tudo bem, não era da igreja. Não, nós não fomos chamados aqui para isso. Nós fomos chamados para restituir, ser uma base forte. Fomos chamados aqui para ser guerreiros. E isso envolve o casamento. Isso envolve família, porque a partir do momento que uma família ela é destruída, todo o resto cai. Toda a igreja cai. É por isso que o diabo está furioso, tentando destruir as famílias, porque o primeiro que ele atingir, que ele botar ali a lança dele e aquela pessoa ceder,
simplesmente ele acabou com o resto tudo. Principalmente nós homens. Deus colocou nós aqui, ó. Colocou a mulher aqui e os filhos aqui. Mulher, autoridade sobre os filhos. Marido, autoridade sobre a mulher. Só que essa autoridade é autoridade espiritual. O cabeça da casa. Se a minha casa é o corpo de Cristo e o cabeça é o Cristo, então eu tenho que respeitar essa autoridade maior aqui. E Cristo coloca autoridade em cima de mim. Eu tenho que trazer essa cobertura espiritual para o meu ambiente. Nossos pastores, por exemplo, são líderes espirituais. Cobertura espiritual. Todos nós aqui entendemos isso. Só que no momento em que nós deixamos com que o inimigo, o diabo que está lá fora, rondando, buscando só uma brechinha para entrar na nossa família, se nós deixarmos isso acontecer, a nossa família vai para o brejo. Vai. E vai, porque ele não brinca de ser diabo não. Deus não brinca de ser Deus, mas ele também não brinca de ser diabo não. Ele já perdeu. E ele quer arrastar mais um monte com ele. E aonde ele está chegando primeiro? Nas famílias. Tem muitos namoros que nem duram. Porque ele sabe do propósito que aquela família, que aquele namoro vai ter quando avançar. E o que ele faz? Vem só comendo pelas beiradas aqui, ó, até findar o namoro. Por quê? Destruiu o namoro. Destruiu o namoro, não criou uma família forte, não tem uma base forte, não chegou, não teve filho, não progrediu, não fez mais nada. Acabou ali. O plano de Deus, posso colocar assim, que foi desmoronado naquela situação ali. Por quê? Por causa da brecha. Por conta da brecha que eu dei para o inimigo. Então é isso que nós devemos ficar atentos. É isso que nós devemos ficar ligados. Porque o mundo do jeito que está hoje, não está para brincadeira não. Como Deus constituiu o casamento? Gênesis capítulo 2, versículos 22 e 23. Eu acho que, se não me engano, acho que é o 24 também. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. Olha aqui, coisa boa, sabe? Olha o que Deus faz. Deus a levou ao homem. Deus não fez ela simplesmente igual a gente já vê muito aí. Criou Adão. Vou te ajudar aqui, vou botar uma mulher aqui do seu lado, tirar uma ajudadora para você e vou botar ele aqui do seu lado aqui, pá. Não. Ele deixou Adão aqui, ó, mas trouxe ela para cá, criou ela à imagem e semelhança de Deus, porque a mulher também é a imagem e semelhança de Deus, isso é bíblico, e levou ao homem, entregou a ele. Então Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, tomada e será chamada mulher. Em outras Bíblias ela vem escrito como varoa, tá? Em outras versões, porque foi tomada de dentro do homem. Olha na hora. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então baseia-se no quê? No relacionamento de aliança. Aliança, então, não significa cortar relacionamento com os pais. Quantas vezes muitas pessoas têm saído da casa dos seus pais e não falam com seus pais mais? Deus formou o homem e a mulher para ser um só. Ok, beleza. Vou sair, igual muitos colocam essa parte lá, que fala, acho que é Moisés, né, que fala: sai da sua casa, vai da sua parentela e vai para a terra que eu te prometi. Ok. Mas muita gente esquece de uma parte principal, que é estar com Deus, estar com seus pais. Muita gente acha que simplesmente, eu saí e tal, já consegui um namorado, consegui um casamento e pronto, vou viver a minha vida. Não é assim.
não devemos abandonar os seus pais, porque a palavra diz: respeitai pai e mãe para que seus dias sejam duradouros nessa terra. Respeitai. Não quer dizer porque, eu sempre respeitei meu pai e minha mãe, mas tipo assim, eu liguei para ele, eu disse que amo. Como que eu quero que os meus filhos cresçam dentro de um ambiente legal, se eu também não perdoei meu pai, não perdoei minha mãe, eu saí da casa deles, não falei mais com eles? Como que eu quero que o meu ambiente... Vocês estão me entendendo? Vocês conseguem me entender? Que se eu não fizer aqui, a minha casa não vai frutificar aqui? Se eu não fizer aqui bonitinho, tal, como manda a palavra de Deus, isso não vai acontecer aqui no nosso ambiente? Isso não vai acontecer. Quantas vezes até com a minha esposa nós tivemos umas conversas e fala assim: não, liga para tua mãe, liga para teu pai, vê como é que tá e tal. Porque às vezes já não aconteceu uma situação, uma época da vida em que tipo assim, a comunicação deu uma reduzida. Quando eu fui ver num tempo atrás, sem ter entendimento da palavra, eu fiquei um ano sem conversar com a minha mãe. Sabe por quê? Orgulho. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, rancorosa. Então aquilo fazia o quê? Com que eu alimentasse isso. Eu não tinha entendimento da palavra. Nós temos entendimento da palavra. Eu não tinha. Eu não sabia o que estava escrito aqui. Porque se eu soubesse, eu teria feito diferente. Teria. Eu fui ver a minha mãe quando a minha mãe já estava morta no caixão. Aí eu fui ver minha mãe. Um ano depois. Esse um ano que eu fiquei sem falar com ela, depois eu vim para Portugal, eu ficava me culpando. Assim, minha mãe morreu por causa de mim. Minha mãe morreu por culpa minha. Então, irmãos, não permita de forma alguma que algo aconteça e que você depois vá se culpar por isso. Antes, corrija, mas corrija na palavra de Deus. Corrija conforme manda o mandamento. Então Jesus deixou o seu pai para estabelecer uma aliança com a igreja. Mas ele não deixou Deus. Ele não deixou ele em momento algum. Ele saiu, deixou sua glória, saiu, veio, se igualou a nós. Olha que interessante isso. Se igualou a nós. Ele nos criou à imagem e semelhança dele. Saiu do céu, se igualou ao homem. Mas ele não deixou de se comunicar com o pai. Em momento algum. Por quê? Porque ele sabia que precisava da ajuda do pai. Ele sabia que precisava dos conselhos do pai. Ele sabia que aquilo que o pai mandou ele fazer, ele teria que cumprir. Então, quando você determina para o seu filho, para sua filha, vá e seja feliz, ele está saindo da sua casa e você declarou isso sobre a vida dele, irmãos, não tem como o filho olhar e falar assim: eu não vou falar mais com meu pai e tal. E aquela declaração bonita, e aquela coisa, se eu sou feliz, meu pai declarou isso sobre a minha vida. Então, eu não posso simplesmente olhar para a cruz e achar que aquilo que Jesus fez na minha vida hoje foi simplesmente mera coincidência. Eu não posso olhar para a cruz e achar que aquele homem morreu, se entregou, se sacrificou, para que hoje nós tenhamos um ambiente no nosso lar, um ambiente maravilhoso na nossa casa. Se nós não trouxermos essa situação para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, nós não devemos olhar para Cristo e simplesmente achar que aquilo foi uma encenação, ou que aquilo foi há tantos anos atrás, passou o momento. Não, isso continua acontecendo. É isso que nós devemos atentar. Muitas vezes a gente olha para a cruz e acha que aquilo é individual. Aquilo não é individual. Aquilo é um corpo. Ele é o cabeça. Nós somos um corpo. Então um tem que ajudar o outro. Um tem que fortalecer o outro. E isso começa de dentro da nossa casa. Se nós não fizermos isso dentro do nosso lar, nós não conseguimos fazer isso fora. Nós não conseguimos aplicar o que nós aplicamos dentro da nossa casa fora. Eu não posso aconselhar alguém lá fora
que está com problema no relacionamento, que está com problema no casamento, no noivado, seja o que for, está com problema com o filho, se eu não organizar a minha casa, se eu não chegar no meu lar e souber pedir perdão, e mostrar para aquela pessoa como que faz para ela pedir perdão para outra pessoa. Como que eu vou explicar para alguém lá fora que a gente tem que pedir perdão, que o caminho é esse, se eu mesmo não fiz, se eu mesmo não faço? Como? Isso parte de dentro do nosso ambiente, isso parte de dentro da nossa casa. Então o que Jesus fez com a igreja? Ele amou, ele nutriu e deu a vida por ela. Assim nós também devemos fazer. Ele abriu mão de tudo o que significava ser Deus para estabelecer um relacionamento com a igreja. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois ele, substituindo-se em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, mas, tornando-se em semelhança, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a sua forma de servo, tornando em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Tá acabando. Tá muito ruim, cara, esse negócio sem óculos aqui, é muito complicado. Eu preciso pular aqui essa parte, só para me poder adiantar aqui e deixar para a igreja. Uma coisa que não pode deixar acontecer dentro da nossa casa é a falta de paciência, principalmente com as nossas crianças. O que tem levado uma coisa é deixar os nossos filhos a crescer com um pensamento de tipo assim, vamos colocar assim, um pensamento às vezes de escassez, um pensamento de solidão, sabe? Eu não posso, não vou fazer isso agora porque você não está merecendo. A gente não pode mencionar isso para uma criança. Isso é semente, e cada vez que nós lançamos isso para uma criança, ela cresce com aquilo na cabeça, que depois fica difícil como adulto de tirar, e a vida não evolui. Quantas vezes nós aqui já recebemos palavras na nossa infância, em que nós carregamos para a vida adulta, e que depois com as outras coisas que veio vindo, é muito mais difícil de tirar. Então, Romanos 15, capítulo 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para os outros, segundo a Cristo. Cristo, quando esteve aqui, ele teve o que com nós? Paciência. Foi muita paciência. Paciência até demais. Mas porque ele, ele soube Ele soube fazer o que Deus mandou ele fazer. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Experimenteis, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação, o que Thalita explicou aqui mais cedo, vocês entenderam essa parte da renovação? Se Cristo é o cabeça e a gente está diretamente ligado com Ele como um corpo, o que nós devemos que trazer para o nosso ambiente é somente Cristo, para que nós tenhamos uma vida completa, cheia de abundância. É Cristo. É ser renovado diariamente, deixar tudo aquilo que nós vivemos no dia anterior e fazer com que aquele dia seja novo, mais uma vez, e nós venhamos fazer diferentes. Porque no dia anterior, muitas vezes, nós não soubemos resolver uma situação, mas a partir do momento que nós entregamos o nosso problema para Cristo e Ele nos renovou mais uma vez, Ele trouxe o entendimento daquela situação, é o momento de nós sabermos chegar e pedir perdão,
Isso tem que ser muito claro, isso tem que ser muito vivido dentro do nosso relacionamento. É nós sabermos sair do nosso lugar e pedir perdão. Me desculpa, eu errei. Mas tem que pedir desculpa mesmo se tiver errado. Não. Vamos cessar aqui o ambiente ruim e vamos criar um ambiente novo. Perdão. É pedir perdão, é sair do lugar e se mostrar realmente quebrantado. Eu orei, Deus falou comigo, faz assim, dessa forma. E eu fico aqui, eu não vou fazer. O Espírito Santo está me incomodando para fazer e eu estou aqui, não vou fazer. O casamento, o relacionamento, seja com o marido, seja com o filho, aquilo começa a ir por água abaixo. E é por isso que muitos casamentos estão se findando. Então, que nós hoje saiamos daqui com o entendimento de que a igreja ela tem que estar firme nos pés do Senhor. Porque se isso realmente não estiver acontecendo, o inimigo vai estar lá fora, só esperando aquele pouquinho ali, para a gente botar o pé aqui e falar: vem cá, você é meu. E acabou o casamento, acabou a família, acabou tudo. Acaba até uma igreja, se deixar. E eu quero deixar aqui para os irmãos um último versículo, para que quando os irmãos chegarem em casa, meditarem sobre ele de forma diferente em questão familiar. Salmos 126, versículo 5, vai dizer: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Então, no momento que você dobra o teu joelho no chão e você chora pela sua família e você se entrega em jejum e oração e adoração, aquele momento é o momento em que Deus vai colher as suas lágrimas e fazer que aquele momento vire momentos de alegria. Meditem nesta palavra e tragam esta palavra no momento que você for se entregar pela sua família, que você vai chorar. Chora mesmo, se entrega mesmo. E muitas vezes eu estou no meu ambiente de oração, e às vezes a minha esposa nem está em casa, e eu choro pela vida deles, pela vida da minha família. Então nós temos que começar a plantar. Se nós não fazemos, começar a fazer desde já, para que o ambiente espiritual ele cresça no nosso lar, e a partir daí Deus venha fazer frutificar tudo aquilo que Ele tem planejado nas nossas vidas, mesmo antes de nós nascermos. Eu chamo ao pastor, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.